Oi gente, tudo bem? O meu nome é Natan, eu estou aqui com o meu companheiro Wesley e com a minha amiga Denise. Nós somos alunos de filosofia aqui da Universidade Federal do ABC e esse vídeo diz respeito ao estágio 4. O tema que nós vamos trazer hoje é o que significa Deus dentro de dois discursos do ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, escolhido pelo presidente Bolsonaro. Então é ele que nos representa do ponto de vista do Itamaraty, né? Primeiro, eu vou estabelecer alguns critérios técnicos de análise de um texto bíblico. Depois a gente vai até o discurso do ministro. E aí a gente vai aplicar um pouco desses critérios e ver qual é o contexto que essas citações ocorrem e ver se elas têm coerência com aquilo que o ministro quer transmitir. A minha bibliografia passa por esse autor, que é o José Maria Mardones. Também vou usar esse livro, que é do Etienne Charpentier. E vou usar o texto bíblico mais de uma Bíblia de estudos, que se chama Bíblia de Jerusalém. Eu apresento então o meu primeiro critério técnico. Fazer uma diferenciação do que seja a leitura de um texto e o estudo de um texto. A leitura de um texto, você pode dizer para o texto o que está acontecendo ou o que você interpreta dele. Então você lê o texto e pensa assim, olha, essa frase me sugere isso, ou eu sinto isso quando leio essa frase. E tudo bem em relação a ler isso. Só que há um problema. O problema de você ler um texto, apenas lê-lo, é você achar que pode interpretar qualquer coisa de um texto. Como é que você escapa desse problema? Você escapa desse problema fazendo o estudo de um texto. O estudo de um texto, ele é o aprofundamento da leitura do texto. Ele tem a finalidade de levar o leitor, ou de nos levar a descobrir que há uma distância entre nós e o texto. O estudo de um texto tem a finalidade de mostrar que não devemos entrar no texto assim de uma vez, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com a nossa psicologia. No estudo de um texto é o contrário, você se abre para a mensagem do texto. Porque quem escreveu quer transmitir uma mensagem. Em algum momento do texto, a gente lê algo que não entende. A gente pode começar a fazer algumas perguntas que vão ampliando cada vez mais nosso horizonte, que são as seguintes, né? O que quer nos transmitir o texto? Ou o que quer nos transmitir o autor do texto? E, portanto, quem é o autor do texto? Eles são muitos autores, né? São muitos autores. É uma coleção de livros. Exatamente. Perfeito. O próprio livro de Isaías, eu brinco muito com o pessoal que se acha entendido de Bíblia, ele tem pelo menos 3 escritores diferentes, né, num livro só. Perfeito. O Isaías tem 3 fases que dificilmente são remetido a um único profeta. Né? Exatamente. Então, na Bíblia a gente tem essa maior dificuldade de identificar quem é o autor. Perfeito. Então, para a gente poder fazer uma ideia de quem seja o autor, né, é preciso analisar o modo como ele se exprime no texto, analisar as alusões históricas que ele faz no texto, analisar a mentalidade que ele deixa transparecer, e a partir disso e de outros dados, é possível se ter uma ideia de quem é o autor, e isso ajuda a sabermos qual é o sentido do texto. A outra coisa que eu gostaria de sugerir, para tentar descobrir o sentido de um texto, quem é o autor, etc., é fazer uma análise histórica. Inclusive, os textos mesopotâmicos é curioso porque, devido à cheia do rio Tigres e Eufrates, eles constantemente estavam passando por situações de enchente. Então a maior parte dos textos dele diz respeito a dilúvios. E curiosamente, um texto nós temos fala sobre dilúvio. Mitologia judaica, o dilúvio. Isso eu não diria que é uma prova, mas é uma forte evidência de que há elementos de sincretismo e de influência da literatura mesopotâmica no texto bíblico. Isso nos leva a uma análise materialista das condições que leva esse autor a escrever o que escreve. E essa análise materialista, ela passa por questões sociais, por questões econômicas e por questões políticas que influenciam a escrita do texto. E aí eu gostaria de falar um ponto chamado gêneros literários, porque o gênero literário diz respeito à mensagem que o texto quer transmitir. Eu gostaria de ir para o primeiro discurso para a gente analisar aqui, que é o discurso da formatura do Branco, né? Esse discurso ele foi feito no dia 3 de maio de 2019, ou seja, ainda esse ano. E aí, aí ele faz o discurso, né? Ele parabeniza os formandos, etc. e tal. E no final, ele diz o seguinte:
ele pede para citar o Evangelho, né? Ele diz assim: eu gostaria de encerrar, se me permitem, citando o Evangelho, quando diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra tornou-se a pedra angular do edifício. E ele continua: de fato, a pedra que os órgãos de imprensa rejeitaram, e a mídia rejeitou, e a pedra que os intelectuais rejeitaram, a pedra que tantos artistas rejeitaram, a pedra que tantos autoproclamados especialistas rejeitaram, essa pedra tornou-se a pedra angular do edifício, o edifício de um novo Brasil. Então, esse contexto aqui, ele está dizendo que pedra angular é esse governo que se institui. No limite, essa pedra angular é o presidente Bolsonaro. Eu preciso esclarecer o que é uma pedra angular. Isso daqui, eu vou destacar aqui, ó, na imagem, é uma pedra angular numa construção. Na verdade, tem mais de uma pedra angular aí. Uma simbologia arquitetônica. As construções eram consideradas seguras se você tem boas pedras angulares para sustentar a sua casa. Então, a primeira referência que eu encontrei à pedra angular foi no Salmo 118, e ele tem um título, o Salmo 118. Ele se chama Liturgia para a Festa das Tendas. E está citado no versículo 22. Se ele é um texto litúrgico, significa que ele vai ser lido no templo em Israel. Se ele está num contexto de festa, é um texto religioso para ser lido no templo para a comemoração de uma festa. Esse salmo, na introdução da Bíblia de Jerusalém, na introdução dos Salmos, né, do livro dos Salmos, está escrito que esse texto pode ter sido escrito por Davi ou por algum cantor do templo. Ou seja, isso daqui é um salmo, que é um poema também, para ser cantado. As pessoas responsáveis por escrever algo que diz respeito à divindade é o rei, ou os sacerdotes do templo, ou pessoas ligadas ao templo. E é uma celebração litúrgica inteira, é um rito inteiro, né? Começa no Salmo 113, né? Isso lá dentro do templo, ou caminhando para o templo, pelo que eu pude ler, e finaliza com esse Salmo 118, que é um agradecimento. É um texto que tem a ver com ação de graças. Agradecer a quem? A Deus. Por que eu falei tudo isso? Pedra angular lá, eu consegui extrair dois sentidos. Ou é o povo de Israel, ou é Deus. E para o ministro ele queria dizer que a pedra angular seria o presidente atual. Exatamente. Inclusive, no mínimo, para alguém que é religioso de forma séria, isso não seria no mínimo herético. A pedra angular do texto faz referência ao Cristo. Eu vou chegar nessa. Isso. E fazer uma alusão direta em comparativo ao Cristo é no mínimo petulância, heresia. A outra referência que eu encontrei, que continua no Antigo Testamento, foi no livro de Isaías. E aí lá tem os dados de quem seja Isaías. Lembra que eu falei que é importante saber quem é o autor? Lá diz assim, na introdução da Bíblia de Jerusalém, que Isaías nasceu por volta de 765 a.C. Isso é importante porque você pode pegar documentos que não são do judaísmo e ver o que se passa ao redor de Israel, ou mesmo dentro de Israel nesse ano, né? Isaías se tornou sacerdote, ou seja, profeta, em 740, no Templo de Jerusalém. Por que é importante saber que Isaías é um profeta? Porque o profeta, não é o sentido que nós temos hoje, do sentido de um mágico ou de um adivinho. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. E ele está envolvido com a questão social. Geralmente ele fala sobre duas coisas. Fala de mais coisas, mas no geral ou ele está exortando o rei, porque ele está sendo injusto, enquanto representante político e religioso, ou ele está exortando o povo, ou seja, avisando o povo que Israel está sendo infiel porque está cultuando outros deuses. A pedra angular no livro de Isaías está citada no capítulo 28, que se chama Poemas a respeito de Israel e Judá, no versículo 16 a 17. Pedra angular, no contexto de Isaías, é Deus. Não é o Bolsonaro. Pedra angular não é o Bolsonaro, é Deus. No Novo Testamento eu também achei o que seja o significado de pedra angular. Então eu achei uma referência à pedra angular numa carta de Paulo a Éfeso, no capítulo 2, e esse capítulo se chama Salvação Gratuita em Cristo. Está no versículo 20. Paulo diz que pedra angular é Jesus Cristo, não é o Bolsonaro.
Não é o Bolsonaro. Pedra angular não é o Bolsonaro. A referência do ministro, né, porque ele fala que achou essa referência no Evangelho, então eu encontrei essa referência no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 23. Esse aqui é interessante porque a gente pode perceber o seguinte. O texto diz que Jesus está no templo de Jerusalém e o seu público são chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Ora, quando o texto bíblico situa para você o público, significa que Jesus vai falar uma mensagem afinada com esse público. Assim como aqui no início eu mostrei que o ministro, ele fala quem é o seu público. Então, existe uma contradição aqui de públicos. O público do ministro não é o público que Jesus fala, certo? Aqui diz claramente, chefes dos sacerdotes e os anciãos. O nome desse capítulo é Parábola dos Vinhateiros Homicidas. Ora, o título também abre qual é o sentido do texto. Então aqui você já tem pelo menos dois elementos de significação do texto. Tem um público, tem um lugar geográfico, porque Jesus fala no templo, né? E tem um nome o texto. E claro, pedra angular nesse texto não é o Bolsonaro, não é o Ernesto Araújo, não é ninguém do governo Bolsonaro. Pedra angular ali, nesse contexto do Evangelho de Mateus, é o reino de Deus, não é o Bolsonaro. Mas inclusive quando a gente retoma os versículos anteriores, a parábola dos vinhateiros homicidas, ele vai dizer como os vinhateiros vão assassinar o filho do dono da vinha. Sim. O dono da vinha, que é o próprio Deus, aquele que vem enviado, que é o Cristo, e que é assassinado pelos vinhateiros, que são os sacerdotes e profetas da época. Sim. Então, obviamente, Jesus ele faz uma clara referência não somente ao reino de Deus, mas a si próprio. Sim. Como pedra angular. Sim. Não é o Bolsonaro novamente. Novamente não, eu escolhi 4 referências que eu encontrei de pedra angular, e nenhuma delas diz respeito ao Bolsonaro. Esse discurso teocrático do ministro e do próprio presidente Bolsonaro tem agradado uma expressiva parcela de cristãos, né, que isso revela um cenário preocupante de desejos e afetos que estavam represados, e agora veio a baila. Inclusive, esse seu comentário casa com a análise do segundo discurso, que é o discurso que ele faz de posse. E esse é bem mais emblemático, porque hoje o Bolsonaro fez referência a esse mesmo trecho. Então é interessante que a gente analise ele aqui agora, para ver que está descontextualizado, que não faz sentido. Né? Os discursos do Ernesto e as falas do Bolsonaro têm um sentido, e o texto bíblico tem outro. Né? Inclusive é curioso porque ele, ao fazer essa declaração, ele depõe contra ele mesmo, né? Porque a conclusão do capítulo é justamente os chefes dos sacerdotes e fariseus, que a gente lê declaradamente, é a autoridade da época. É a autoridade da época. É o poder político. É o poder político da época. Ouvindo essas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles e procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, Perfeito. Pois consideravam um profeta. Então, um profeta é aquele que exorta politicamente. Exatamente. Como apontou. E Jesus não está ao lado dos sacerdotes. Não. Ele está com a multidão. Ele está com a multidão, com os pobres, com os oprimidos, com aqueles que as pessoas do templo, na verdade, consideram o pária, o lixo, o marginalizado, o que não está aos olhos de Deus, o que não tem dignidade para isso. Então, aqui eu vou analisar outro discurso. Esse discurso foi feito em janeiro de 2019, e foi feito nessa data justamente pela ocasião da posse do ministro, do Ernesto Araújo, como ministro das Relações Exteriores. Então, assim, novamente, né, ele aponta quem é o seu público no início do discurso, e ele diz assim, o ministro: "E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará." De onde é isso? Vamos tentar encontrar os significados disso. Essa frase está no Evangelho de João. Bom, quem é João? Todos os textos do Evangelho de João foram redigidos pela mesma mão? É difícil sustentar essa opinião, porque o texto ele apresenta numerosas dificuldades. Por exemplo, não há como conciliar o capítulo 13, o versículo 36, com o capítulo 16, o versículo 5. Me faça entender. Né? O capítulo 3 diz assim: Simão Pedro pergunta para Jesus: "Aonde vai, Senhor?"
E Jesus responde, você não pode me seguir aonde vou. Mais para frente, ou seja, capítulos à frente, no 16, né, Jesus diz assim, eu vou voltar para aquele que me enviou, no caso Deus. Eu vou voltar para aquele que me enviou e nenhum de vocês pergunta para mim para onde eu vou. Então fica uma coisa, né, uma hora os apóstolos têm dúvidas para onde Jesus vai e falam, não, para onde eu vou você não pode me seguir. Aí no momento seguinte ele fala, estou dizendo que eu vou embora, mas ninguém pergunta para onde eu vou, por que vocês não... Né? Então tem uma dificuldade aí, o que aponta já que o texto ele tem mais de uma redação, ou seja, mais de um autor. Também é difícil dizer quando foi escrito, mas a resposta provável é a seguinte, a redação ocorreu depois da morte de Cristo, né, provavelmente, e ela foi feita por diferentes redatores em etapas sucessivas, e tal redação pode ter sido feita entre o ano 50 e 125, com possível publicação em Éfeso ou em Antioquia. E isso ajuda a entender o sentido dessa frase que nós acabamos de ler, que tem a ver com o ministro. Inclusive, possivelmente, né, João estava no exílio na ilha de Patmos. Quem escreve é a comunidade joanina. Exatamente. E alguns exegetas vão afirmar que o Apocalipse mesmo foi escrito antes do Evangelho de São João. Com essa constatação, a gente chega à conclusão de que a pedra angular inicialmente não era o atual presidente, mas sim Deus. E a verdade também não é o Bolsonaro. A gente vai acabar descobrindo que a verdade também não é o Bolsonaro. Que é muito difícil de descobrir. Né? Inclusive. O pai da mentira é Satanás, inclusive, para quem gosta de fake news. O Evangelho de João, ele é um evangelho diferente. O que eu quero dizer com isso? Os evangelhos são 4. Eles contam uma história. A morte, a ressurreição e a paixão de Cristo. Existem 3 evangelhos que são chamados sinóticos. Marcos, Lucas e Mateus. O que significa sinótico? Eles têm aproximadamente a mesma visão sobre Jesus. O Evangelho de João, não. Por um ou 2 motivos. No Evangelho de João, Jesus afirma mais fortemente sua divindade. Então ele declara abertamente que ele é Deus. Ele reivindica isso. Nos outros evangelhos, os outros 3, ele não faz isso tão abertamente. E a outra coisa importante é que o Evangelho de João ele tem fortes traços de escatologia. O que isso significa? Que Jesus sabe sobre o próprio futuro. Então ele está frequentemente falando do futuro dele. Por que você não foi preso? Porque não chegou a minha hora. Porque não chegou a minha hora. Isso é uma chave de leitura para esse texto. A citação do ministro em relação a esse evangelho. E conhecereis a verdade vos libertará. Onde está isso? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Antes do versículo 32, ou seja, no versículo 31, há um título. E esse título diz, Jesus e Abraão. O texto trata sobre a autoridade de Jesus e a autoridade de Abraão. Porque Jesus está sendo tido como Deus ou profeta, certo? E Abraão é uma autoridade dentro do ambiente judaico. E Jesus está questionando um pouco dessas leis que tem a ver com Abraão. Ele trata da vinda dos Messias, ou seja, é um texto que fala sobre a profecia que diz que chegará um Salvador para Israel. Salvar de quem? Da bota opressora do Império Romano que oprime Israel. Então o texto diz o seguinte, disse então Jesus aos judeus, ou seja, tem um público determinado. Disse Jesus então aos judeus que nele haviam crido, ou seja, aqueles que acreditaram em Jesus. E aí ele diz assim, Jesus diz o seguinte, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus está dizendo abertamente, eu, Jesus, sou a verdade, não o Bolsonaro. Então, o que eu acho, o que eu penso a partir desses critérios sobre o discurso, os 2 discursos do ministro, eu penso que ele está usando de um argumento de autoridade para tentar dar validade àquilo que ele pensa, que ele faz e que esse governo faz. Mas tem que ficar muito claro que o contexto bíblico mostra que Deus não está do lado das pessoas que oprimem os que estão marginalizados. O presidente não é a pedra angular e a verdade dele não é a verdade do contexto judaico-cristão. E o ponto principal, que é para onde a minha argumentação toda tende a partir desse arcabouço, é dizer que nós não vivemos numa teocracia. Nós vivemos numa democracia. E isso está legislado, faz parte de nossa Constituição. Nós temos aqui um advogado para nos ajudar nessa argumentação. A função do Estado seria
ajudar e promover meios para que todas as religiões tenham liberdade de se expressar. E não alguém em sua função pública, representando o Estado ou o povo, trazer para si a ideia de sua religião para falar e tomar decisões de Estado. Isso está completamente errado. Ele ofende o Estado laico, que ele ofende o Estado laico. É um Estado democrático de direito, né? Neutro, leigo, ele tem que respeitar todas as religiões. Sim. Inclusive está previsto no artigo 5º da Constituição. No artigo 5º da Constituição. Inciso 6º. E o artigo 5º é bem claro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o inciso 6º, faço questão de trazê-lo aqui à baila, ele fala: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Perfeito. E garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, ele não pode impor o discurso de uma religião específica para toda a nação. Exatamente. Inclusive, o atual presidente indicou como o novo procurador-geral da República, o Aras, que é uma pessoa muito assim, tradicional. Ele escreveu uma carta de compromissos, inclusive, contra o casamento homossexual, que o STF, desde 2011, já homologou e já efetivou a legalidade desse casamento. Não tem que se discutir mais, e ele traz à baila novamente isso. Não faz sentido nenhum. Sem respeitar a lista tríplice. Sem respeitar a lista tríplice. Exatamente, inclusive isso. O presidente não utilizou a lista tríplice, escolheu uma pessoa de acordo com a ideologia dele, que prega justamente isso. Ele defende, inclusive, nesse texto dele, a cura gay. De novo, a história da cura gay. De novo. E apoia uma visão restritiva da família. A família que ele apoia, esse novo procurador-geral da República, que já tomou posse, é justamente uma família heterossexual e monogâmica. Esquece de que hoje vivemos um novo parâmetro de famílias. Exatamente. Diversas famílias. E aí é que eu digo que usar Deus nos seus argumentos, esse governo, é dizer que Deus apoia esse tipo de coisa. Quando na verdade está completamente descontextualizado. É curioso que o ministro é tão leviano que, além dele adotar uma postura de usar a palavra de Deus como pretexto para fortalecer o discurso, nós poderíamos ter pelo menos duas formas de estudo sério para o cristianismo da palavra de Deus, que uma delas é a Lectio Divina, que é a leitura orante ou oracional, e essa ela não se aplica ao âmbito público, mas somente ao âmbito privado, porque é a pessoa em sua oração utilizando a palavra, ou um compromisso mais aí acadêmico, por se dizer assim, que seria uma exegese, sim, que é analisar contexto histórico, analisar padrões textuais, analisar as relações textuais, o que ele também não realiza. Então ele está tanto distante de uma lectio como distante de uma exegese. Perfeito. É apenas instrumentalização da palavra a fim de arrecadar votos. Né? Então, e com isso, ele representa, esse discurso representa um risco para a democracia. Porque a democracia, é um risco para a democracia. É você pensar, a possibilidade de poder pensar livremente. E ele faz uso da legitimação religiosa, e ao longo da história da humanidade a gente não pode esquecer que isso foi utilizado em escravidão, destruição dos negros, sim, teve a Inquisição, morte de mulheres nas fogueiras, fascismo. Exatamente. A ditadura de 1964. Será que queremos isso de volta? Não queremos, porque já estamos nos caminhando para o final. Eu gostaria de dizer que o governo Bolsonaro ele deve se limitar a falar a que diz respeito ao Estado. E sendo uma pessoa que representa o Estado, ele tem que entender que o Estado é laico e, portanto, ele tem que garantir que todas as religiões aconteçam e sejam plenas em sua dignidade. E por último, eu gostaria de agradecer muito ao Mauro Lopes por esse espaço. Gostaria muito de agradecer ao Wesley, que foi o meu companheiro debatedor, e também a Denise. E gostaria de agradecer também a algumas pessoas que criticaram o meu trabalho, para eu poder estar aqui falando o que eu falei, tudo bem? Então eu gostaria de agradecer ao Vinícius Gomes, ao Thales Moneia, ao Dário Santos, que foram pessoas que criticaram o meu trabalho. Também gostaria de agradecer ao professor Paulo Piva, que é o ateu que a gente tem aqui na casa, e eu fui conversar com ele. Gostaria de agradecer também ao padre Sérgio, da Danini, que foi a pessoa que me ajudou a juntar essa bibliografia e falar o que eu estou falando aqui. E também agradecer a professora Fernanda Borges por nos ajudar com esse projeto. Muito obrigado.